transformação política do país. Para quem não conhece Ei, o Senior você, Geek, né? não importa se você é baby, Mostrar aqui quem você, é. não importa se você é baby boomer, geração X, se você viveu a euforia do pós-guerra, a revolução hippie, se participou do movimento de transformação política do país, da derrocada da ditadura até a democracia, se acompanhou de perto o encurtamento das fronteiras com a globalização. Não importa se você foi alfabetizado com livros e não com tablets. Você viveu parte da sua vida sem celular e não enlouqueceu. O que importa é que suas ideias evoluíram assim como o mundo. Sua consciência se ampliou e você tem muito a dizer, a compartilhar, a empreender. Tem conteúdo para dividir com os demais, mas já perdeu a ilusão de achar que sabe tudo. E sabe que nunca saberá. Ei, você! Você deu conta de muita coisa até aqui, mas não quer parar de aprender. Você pode contar agora com um amigo que vai te ajudar a desmistificar a tecnologia e facilitar suas conexões pessoais e comerciais. Conheça o Senior Geek e ganhe voz no mundo digital. E desta vez, né, mudamos, né, falar um pouco do que é o projeto Senior Geek, né? A turma que eu tenho pela manhã, então eu vou aproveitar sempre A primeira coisa, né? Deixa eu só amanhã uma turma de 48 alunos. encerrar, né? O que é o Senior Geek? É um projeto hoje assim voltado a promover a inclusão digital e o empreendedorismo sênior, né? Por que o Senior Geek apareceu, né? O Senior Geek nasceu da constatação de três trends mundiais, né? O primeiro deles, o envelhecimento. O mundo envelhece a uma velocidade nunca vista, né? Segundo, a hiperconectividade. Hoje nós estamos muito mais conectados do que já tivemos em toda a história da humanidade, e isso só tende a aumentar, né? E outra, a aceleração da tecnologia. A gente está vendo um monte a gente já discutiu aqui diversas dessas tecnologias exponenciais, estão todas acelerando e todas ao mesmo tempo, né? E a pandemia que a gente acabou de passar só mostrou que todo mundo já era verdade, que sem habilidades digitais você não consegue comunicar, você não consegue trabalhar, você não consegue se divertir, né? Sem habilidade digital, hoje em dia, você é um pária na sociedade. Você não consegue conversar direito com ninguém, você não consegue trabalhar, você não consegue ser ouvido, você não consegue se exercer, né? E como dizia o nosso fundador, falecido e saudoso Dudu Balochini, como é que a gente inclui os sêniores no mundo digital, né? Porque nós focamos um bocado no trabalho, porque o trabalho, na verdade, ele é um centro de sociabilização e de participação na sociedade. Seja a forma que você quiser trabalhar, né? A forma que você se interessa, se você vai ser um voluntário numa causa, se você trabalha numa empresa, se você vai empreender. Isso é participar, é ser cidadão, né? E para quem vive falando dessa história de que os 60 a mais não conseguem fazer mais nada, só lembrando, né, que a grande briga que a gente viu na sociedade agora esses últimos dias, o show, era um cara de 77 anos brigando com um cara de 74, né? E como é que é o Projeto Senior Geek? O Projeto Senior Geek pretende fazer a inclusão digital, né, através de três processos. Primeiro, aproximando da tecnologia. Segundo, capacitando. E terceiro, viabilizando os negócios. Como é que a gente aproxima? A gente aproxima com três processos. Primeiro, realizando encontros como esse aqui, desmistificando a tecnologia
explicando o que ela é, o que são essas coisas. Esse já é o 8º encontro desse ano, né? Segundo, fazendo workshops. Workshop básico, que demonstre a tecnologia, que explica a pessoa como é que faz um vídeo, aprenda a usar o Zoom, aprenda a usar o WhatsApp, bem no passo a passo, naquela coisa tirada do imobilismo. E outra coisa, fazendo atividades de sociabilização, como a gente faz na casa, em parceria com a Casa Cefra, de cinema, de encontros, meetups, para as pessoas se aproximarem da tecnologia. Esse é o grande ponto, né? Depois, a gente entra numa segunda etapa, que é a capacitação. Como hoje nós estamos focados em capacitar pessoas com interesse específico. É o que a gente está chamando de inclusão digital à la carte. Então, você tem grupos, empresas, atividades que precisam de um... Não é uma inclusão digital aberta, mas uma inclusão digital com propósito, com objetivo. E outra são programas que nós estamos montando o primeiro agora para o ano que vem, que é o Bora Fazer 50 Mais, lá com o SESC e com o SEBRAE, que nós vamos fazer não só a inclusão, permitir que as pessoas aprendam habilidades básicas, mas que empreendam, né? Porque, afinal de contas, trabalhar é viver, né? E depois a gente vai viabilizar os negócios, como a gente já fez com o Saber para Cuidar, como a fez com o M-Punch, como já tentamos fazer e vamos conseguir fazer com 60 at Home, com esse curso fantástico que está correndo na Casa Cefra com a vovó Neuza, que é super legal, porque é para calar a boca de dizer que o pessoal, que pessoas acima de 60 anos não conseguem. Está aqui a vovó Neuza com 90, dando aula e dando aula online. E criar startups, como a última que nasceu dos nossos encontros, que é o Babado de Irene, né? Que é um site de relacionamento 50 mais LGBT que a gente pretende colocar no ar no ano que vem, né? E o que a gente faz, na verdade? A gente junta a nossa experiência, nossas conexões, o que a gente sabe fazer, que a gente entende do que é envelhecer, a gente entende do que os sêniors precisam e cria negócios para sêniors. Tanto negócios voltados a atender esse público, quanto negócios feitos por nós, para nós e por nós, né? Essa é a nossa rede, é parte da nossa rede, das empresas que a gente consegue mobilizar rapidamente para desenvolver negócios nessa área, né? E aqui está o nosso time, por enquanto, parte dele, né? Gente com experiências diferentes, com backgrounds diferentes, que se propõem a ajudar a criar e desenvolver, ensinar, criar e desenvolver esses negócios. E a gente quer mudar o mundo. Primeiro, aproximando e conectando e capacitando os 60 mais, fomentando o trabalho, a socialização, começar a juntar, as pessoas começarem a se envolver. A partir daí, viabilizar negócios, viabilizar empresas, viabilizar trabalho, porque o nosso objetivo é transformar os sêniors num mundo realmente conectados e produtivos, né? E hoje nós vamos falar de Big Data, no mais nosso encontro, e aqui estão as pessoas que vão falar. Primeiro, Douglas, né, que vai ser o segundo a falar, mas aí a gente tem que botar em ordem alfabética, para não ser politicamente incorreto. Mas o Douglas é um cara que já tem mais de 20 anos em desenvolvimento clínico, naquilo que chama RWE, que é Real World Evidence, que é evidências que você encontra no mundo real, né? E como é que você gerencia a pesquisa clínica, como é que você coloca uma pesquisa clínica de pé, como é que você desenvolve conhecimento em saúde, né? E o Douglas se especializou-se na análise de dados de saúde no Brasil. Criou uma empresa chamada Tech Trials, que é testes clínicos, na verdade, e criou uma plataforma que hoje tem simplesmente 190 milhões de pacientes únicos lá dentro, com os dados do que quiseram, o que foi, quem ficou doente, quem não ficou, como é que foi a saída. E muito legal que vocês vão ver que ele pode cruzar essas informações, o que permite uma riqueza de análise fantástica. O outro cara é Luciano Dolenc, né?
que Luciano é parte da história da tecnologia no Brasil. Ele desenvolveu, ele dirigiu empresas assim, super assim, importantes e relevantes no cenário de tecnologia do Brasil. Né? Mais de 40 anos trabalhando com isso. Pronto, desligar aqui o som das pessoas, né? Fica mais fácil. E ele hoje é responsável pelos negócios, da área de negócios de uma das principais plataformas de Big Data, que é a Elastic, e já veio de outra, que é da outra, né? Nem de outra, é da outra, que é a Cloudera. Mas isso já é o final de uma história longa, que já teve por muitas, dirigindo muitas das empresas que fizeram a história de tecnologia no Brasil. E conduzindo isso, nosso CKO, né, o Chief Knowledge Officer daqui do Senior Geek, o Thales, que vai começar dando uma geral do que é Big Data, de onde veio isso e o que é isso. Bom, sem mais delongas, né, vamos nós começar. Thales, a bola é integralmente sua. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui com vocês. E eu vou compartilhar a minha tela para fazer uma brevíssima, eu espero, apresentação aqui para vocês. Acredito que vocês já estejam vendo aí. Para fazer essa introdução à questão da Big Data, eu resolvi fazer uma divisão aqui da história da tecnologia digital em 3 gerações, né? Pegando cada uma delas 20 anos a partir de 1960. Então, temos a primeira geração de 1960 a 80, depois de 80 a 2000 e 2000 a 2020. Né? Porque eu acho que esses períodos dá para a gente fazer uma diferenciação bem marcada. Na primeira geração, de 60, 80, a gente teve uma indústria que era definida pelo hardware, ou seja, eram os equipamentos que definiam a indústria, principalmente os mainframes e lá pela final da década de 70 também os mini-computadores. Né? E é uma época em que a gente tinha um casamento bastante forte entre software e hardware. Ou seja, existiam praticamente só os fabricantes dos equipamentos, eles desenvolviam os softwares que rodavam nesses equipamentos. Havia algumas empresas que faziam aplicações para cada tipo de equipamento diferente, mas a indústria era dominada pelos fabricantes de equipamentos. Era uma indústria bastante verticalizada. Né? Os fabricantes faziam os equipamentos, desenvolviam os sistemas, né, que rodavam nesses equipamentos, as aplicações, e vendiam isso para os clientes. Então, nessa época, as soluções de software que eram usadas pelas organizações que compravam esses equipamentos eram soluções isoladas, offline. Né? A aplicação típica da época, folha de pagamento, por exemplo, né? Era algo que você rodava de forma isolada. Fazia-se uma coleta de dados manual, que de alguma forma era digitalizada. Né? O pessoal aqui pode lembrar, talvez, daquela época dos cartões perfurados, né? Das fitas de papel perfurado. Né? E era através de máquinas especializadas que se codificavam informações nessa mídia, né? E isso é que servia como entrada e às vezes até saída dos programas. Gradualmente, ao longo dessas 2 décadas aí, foi se migrando dessas mídias físicas em papel para as mídias eletrônicas, principalmente na época
fitas magnéticas, né? Já existiam os discos, mas eles eram muito grandes e caros. Aqui, por exemplo, a gente tem nessa foto aqui, isso que a gente vê sendo transportado como carga em um avião, era um disco magnético, um HD, que hoje a gente, né, carrega no bolso, né? Os dados eram processados em lotes, né? E era muito caro você armazenar esses dados antes e depois do processamento. Então, a gente pode definir que o custo tanto de usar como guardar os dados era muito alto. O custo de processamento era alto, né? E poucas empresas tinham condições de ter um mainframe dentro de casa, né? A segunda geração, a gente já começa a ver a transformação da indústria, né? Que passa por uma transição da indústria vertical para a indústria horizontal, né? Aparecem, né, os microcomputadores, né? Primeiro naquela linha de uso doméstico, com o Apple e semelhantes, mas depois, principalmente com a introdução dos PCs da IBM, isso penetra também nos negócios, nas organizações, indústrias, né? Nasce a rede local, que interconecta esses equipamentos entre si, com os equipamentos mais pesados, tipo dos mainframes e minicomputadores. Acontece algo que até então não existia, que era uma padronização do hardware. Então, em vez de ter equipamentos muito diferentes para cada fabricante, você começa a ter, primeiro, com os periféricos, uma certa padronização de periféricos, ou seja, as impressoras, né, os discos, né, começam a serem desenhados e produzidos seguindo um padrão que permite você interconectar esses equipamentos com diversos tipos de computadores. E as indústrias começam a sair daquela estrutura vertical e começam a adotar uma estrutura mais horizontal, ou seja, e de especialização dentro de uma faixa de equipamento, dentro de uma faixa de mercado, né? E com isso, essa indústria mais horizontal leva ao início da massificação, né? O hardware começa a diminuir o custo do hardware e começa por esse aumento de produção, que sai daquela produção de milhares de equipamentos, ou às vezes apenas dezenas de equipamentos, nos casos de mainframes, por exemplo, às vezes o fabricante produzia no máximo centenas de unidades de um mainframe, vai para os milhares e depois para os milhões com os computadores menores. O software, as aplicações de software começam a sair daquele processamento apenas em lote, ele passa a oferecer um processamento online, ou seja, os usuários conectados diretamente com o equipamento e com o software na execução do processamento. Aumenta a variedade de aplicações, software, os mercados em que essas aplicações são utilizadas. Com os usuários conectados, as aplicações passam a ter muitos pontos de entradas e saídas, muitos usuários interagindo com uma mesma aplicação, então elas vão se tornando cada vez mais complexas. Mas nessa época, os dados, eles principalmente começam a ser incorporados em mídia magnética, né? Tanto os equipamentos de armazenamento diretamente conectados aos computadores, ou aqueles que são
móveis, podemos dizer, como os disquetes e depois os DVDs, mas os dados eles são controlados. O tipo de dado, você tem uma estrutura, né? Então, você tem, por exemplo, os dados de um cliente, você tem uma estrutura muito bem definida, que tem um código que identifica o cliente tem um nome, o cliente tem um endereço, uma localização. Então, você tem um conjunto de informações referentes àquele cliente que estão dentro de uma estrutura e são controlados. O tipo de conteúdo que pode ter em cada um deles, né? E domina, né, a questão dos dados nessa época, a linguagem SQL, que foi você para se utilizar os grandes bancos de dados que foram sendo desenvolvidos, né? E a gente tem nessa geração já uma sensível queda no custo, tanto de uso no processamento, quanto na guarda desses dados. E eles, praticamente no final da década, já quase não existe, do ponto de vista de mídias físicas não conectadas, como aqueles cartões e fitas perfuradas de antigamente, né? Mesmo as fitas magnéticas começaram já nessa época a se anunciar, né, uma redução de uso, né? Aí, finalmente, temos a terceira geração, que é essa que a gente está próximo de terminar, que domina a computação em rede, com a introdução dos PCs e da rede local, né? Nessa época, a rede local deixa de ser local e vira global com a internet. Os computadores e dispositivos saem das mesas e se tornam móveis, entram no bolso, né? Existe a grande ascensão do hardware sem marca, né? O que isso quer dizer? Significa, por exemplo, os grandes data centros, né, que são construídos nessa época por algumas empresas com base em hardware padrão, sem marca, placas de CPU, muitas vezes, né, interconectadas em massa, né, e então não é mais aqueles grandes equipamentos de um fabricante selecionado, né, e com isso se reduz muito o custo de montagem desses data centers. O Google foi um grande inovador nessa área, né? E temos a padronização do software com o domínio das aplicações que a gente acessa e utiliza através do browser de internet, né? Então, em muitos casos, você não faz mais desenvolvimento de interfaces específicas para usar, mas você simplesmente utiliza o browser, né? E a massificação da indústria continua aumentando e a gente vai dos milhões para bilhões, né? Nesse cenário, né, a gente começa a ter o grande aumento dos dados. Os dados em todo lugar, né? Assim como as máquinas saíram, né, de dentro do prédio, de cima da mesa e se tornaram móveis, os dados também ficam móveis, né? E a gente começa a ter as aplicações com uma multidão de usuários, que às vezes são humanos, às vezes são máquinas, né? Mas sempre em grande número. O processamento ele está longe do processamento em lote, e agora ele é praticamente um processamento instantâneo, 24/7, o tempo todo, né? O custo unitário, né, de você usar e guardar um dado, ele se torna quase que desprezível, né? O que não quer dizer que você não tem que pagar, mas você paga porque você usa em quantidades, né? E a gente tem, né, nessa explosão, né, de crescimento.
dos dados e informações que precisam ser tratadas e manipuladas. A gente tem crescimento enorme de volume, ou seja, no número dessas informações, mas também da velocidade com que elas ficam disponíveis e precisam ser tratadas, ou seja, o tempo que você pode alocar para processar esses dados fica muito reduzido, e a gente tem também uma grande variedade dos tipos de dados. Aquele controle de uma estrutura meio rígida que a gente tinha na geração anterior desaparece aqui. Né? As informações você tem que buscar e tratar da forma que elas estejam. Né? Não pode mais depender de ter um conjunto de informações bem organizada na forma, por exemplo, que a gente tinha de código de cliente, nome de cliente, papapá. Não, você tem texto, por exemplo, você tem imagens, você tem voz, você tem trechos de conversas em redes sociais, que podem ser pequenos textos, podem ser imagens, emojis, emoticons, tudo o que estiver disponível, você acaba precisando tratar, se você quiser tirar valor dessa informação e ter resultados disso. Tá? Então, é isso, no fundo, que se trata a Big Data, uma enxurrada de dados que a gente passou a ter que viver com ela nessa terceira geração. E de onde vêm esses dados? Dos mais diversos lugares. Vem do comércio eletrônico. Então, toda vez que você vai no site da Amazon, por exemplo, mesmo que você não compre nada, mas só pelo fato de você navegar nas páginas, fazer buscas sobre produtos, né, que você tem algum interesse, você está gerando dados, você está gerando informações que a Amazon captura e tenta extrair informações que gerem algum tipo de ação que traga benefício para ela. E o mesmo acontece com Magalu, iFood, Uber, todas essas coisas que você acessa online e utiliza. A mesma coisa dos serviços de mídia, Netflix, Spotify, YouTube, uma quantidade grande de dados que cada usuário gera sempre que acessa ou utiliza. Vem dos serviços financeiros, né? Toda vez que você usa um cartão de banco para pagar alguma coisa, toda vez que você acessa o site do seu banco para ver a sua conta, e talvez até no maior volume das redes sociais, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Tinder, né? Sempre que você utiliza essas ferramentas, você está gerando dados, né? Como alguém já disse, né? É por isso que elas são grátis, porque você gera dados que têm valor para elas, ou você gera dados, né, que as companhias que mantêm essas redes sociais conseguem extrair valor e gerar lucro. Você tem também dados das aplicações de inteligência artificial, um outro grande desenvolvimento nessa geração. Você tem aplicações que trabalham com imagem, voz, texto, né? Automação de automóveis. Você tem os dispositivos conectados, da famosa, né, internet das coisas. Então, cada vez a gente tem mais sensores que são colocados na rua, nas indústrias, que são as câmeras, né? Que são sensores de passagem, sensores de presença, né? E daí vem, né,
quem já leu alguma coisa sobre Big Data deve ter visto o famoso 3V, o 5V. Eu gosto de focar nos 3 Vs originais, que é volume, variedade e velocidade, né? Que é o que eu acho que é o principal, né? São um grande número de dados, com grande variedade, gerada uma velocidade muito alta, né? E qual o problema disso tudo? O problema é que para você fazer essa extração, né, de valor dessa enxurrada de dados, né, você tem que ter as ferramentas para juntar esses dados, extrair deles alguma ordem, né, para que você possa analisá-lo e daí gerar decisões, né? Só para finalizar, uns exemplos aqui dessas gerações de grandes volumes de dados, né? Isso aqui é uma figurinha que você mostra o que acontece na internet agora, 2020, em 1 minuto de internet, né? O volume de informações que são geradas dessa pizza aqui de aplicações e mercados, né? E essa é uma figurinha que mostra o quanto, né, ao longo desse tempo, se transforma. Nós passamos de um início lá na década de 1980, onde quase tudo que a gente tinha de dados era armazenado sob uma forma analógica, né? Isso significa papel, mídias eletrônicas, mas que não são digitais, né? E gradualmente, né, isso foi se transformando, foi passando dessas mídias para o digital até o ponto que a gente está hoje, que já devemos estar aqui quase no 100% de digital. Então, essa é a minha contextualização, e aí eu passo agora para o Luciano. Obrigado, Thales. Ah, peraí, não corra não, porque tem umas coisas que são importantes antes de você entrar. Eu acho que assim, o grande ponto que o Thales colocou, e que é isso, eu acho assim, é surpreendente, é o tamanho da porrada que a gente está falando, tá certo? A gente está falando de volumes absurdos, gerados numa velocidade absurda, de tudo quanto é forma, com tudo quanto é conteúdo. E tem aqueles outros 2V que o Thales não gostou de falar, mas tem um deles que eu acho que é super relevante, que é o valor, né? Você, para tirar um dado que tenha valor, que faça sentido para você, você tem que desenterrar esse dado de um buraco cheio de informação inútil, que é um trabalho assim que o pessoal fala assim, qual é o valor disso, né? Como é que você faz o valor relativo disso? Porque você acaba gastando tanto para conseguir tirar aquela informação que isso acaba sendo questionável. Como é que você lida com essa coisa? E exatamente para lidar com esses volumes estapafúrdios, assim tal, que surgiu o Luciano, né? Luciano não, mas as coisas com que o Luciano mexe, que é legal. Bote sua apresentação aí, caro rapaz, e comece. Bom, obrigado aí por ter me convidado, Ricardo. Obrigado, pessoal, por estarem aqui. Bom, quando o Ricardo me convidou, eu pensei o que eu ia apresentar, e eu vou me focar em Big Data raiz. Tá? Então, é Big Data tipo sertanejo raiz, né? Chitãozinho Chororó, Sérgio Reis. Eu não vou entrar nesse sertanejo universitário, que são as coisas mais modernas que vocês vão ver. Contém nomes, né? Coisas feitas pela Microsoft, tem coisas feitas pela Oracle. Aqui eu estou falando do histórico de como essa coisa realmente aconteceu,
e quem são os caras que estavam por trás e os problemas que eles estavam enfrentando na época. Tá? Então, esse é o Doug Cutting. O Doug Cutting, ele trabalhava na época 15 anos em search. Ele pegou o algoritmo do Knut e ele programou o algoritmo de search, e o negócio dele era esse, é criar engines de busca que eram usadas por todo mundo, o Google, o Yahoo, né? Qualquer lugar que você tinha um search, você usava alguma coisa do Doug Cutting. E aí a empresa dele faliu. E com a falência da empresa dele, que ele estava trabalhando, ele criou uma versão open source de um search engine chamado Lucene. Inclusive, Lucene é o nome do meio da mulher dele. Tá? E o problema dele era search. Ele colocou isso no domínio público, o Lucene, e as empresas pagavam ele para instalar isso, para fazer modificações. Então, ele virou um grande fã desse open source, né, desse mundo aberto. Aí chegou num ponto que ele esbarrou nos limites físicos dos equipamentos, né? Então, quando você começava a trabalhar com search de sites globais, como Yahoo, como Google, ele estava batendo a cabeça como é que ele conseguia escalar horizontalmente. E aí ele criou uma outra iniciativa no Hadoop, tá? Que se chamava, uma outra iniciativa chamada Hadoop. Uma coisa interessante é que o Lucene acabou criando, duas empresas acabaram sendo criadas em cima do Lucene. Eles pegavam essa tecnologia open source e criaram versões comerciais do produto. Um era o Solar, e o outro é o Elasticsearch. Aqui é o Shai Bannon, que criou o software. O Shai, inclusive, ele criou o software inicialmente para a mulher dele. A mulher dele é chefe, é gourmet, né? Então, ele criou um software baseado no Lucene para fazer crawling na internet para receitas. E aí ele acabou fundando o Elasticsearch. E essas duas empresas, na época, contemporâneas, eles estavam quebrando a cabeça de como fazia crescimento horizontal. Quando o Doug Cutting anunciou o Hadoop, e aí eu vou contar um pouquinho do histórico do Hadoop mais para frente, o Solar acabou adotando isso aqui como armazenamento deles. E o Shai olhou para o Hadoop e falou assim, poxa, eu gostei da arquitetura distribuída infinitamente, eu consigo guardar petabytes de dados, consigo fazer a ingestão de dados muito rápidos, mas ele fez uma mudança sutil na forma como o produto era feito. O Hadoop, ele tem esse conceito de você jogar dados dentro dele e criar o que a gente chama de data lake, ou seja, você não necessariamente está muito preocupado com o que está sendo colocado lá, você vai estar preocupado em explorar aquilo mais tarde. Então, por exemplo, se eu sou um cara de marketing, eu vou enxergar os dados no data lake do jeito que me interessa. Se eu sou um cara financeiro, eu vou enxergar de outro jeito. Se eu sou um cara de auditoria, eu vou olhar o dado no ponto de vista de um auditor. Então, a gente chama de schema on read, ou seja, eu digo para o sistema como que eu quero olhar aquele dado. No caso do Elasticsearch, a sutileza está no seguinte, o dado, quando ele entra dentro do software, ele é normalizado, indexado e armazenado num common schema. Ou seja, o dado está pronto para ser usado. Então, o Elasticsearch acabou por causa da forma como ele consegue processar, o dado está disponível em tempo real, o Elasticsearch acabou sendo muito mais voltado para a área de antifraude, cybersecurity, aquilo que a gente chama de next best offer, né? Ou seja, você vai entrar num site do eBay, você fez uma compra no eBay, e aí a próxima vez que você entra, ele já sabe o que você comprou, e ele começa a falar assim, bom, complete sua coleção com isso. Então, aqui você está falando em real time, aqui você está falando em coisas mais exploratórias, né? Então, o Hadoop ele tem um histórico interessante, porque
a ideia de se colocar volumes absurdos de dados aqui, ninguém conseguia, o Doug ele não conseguia resolver o problema até que o Google anunciou um white paper chamado GFS, o Google File System. Quando o Google descreveu como é que eles armazenavam dados infinitamente, o Doug foi buscar no Google falando assim, poxa, por que você não pega essa arquitetura e coloca em domínio público? Por que você não coloca em open source? Assim, a humanidade inteira consegue usar. E o Google não quis. Aí ele falou assim, então tá, eu vou criar isso, eu vou colocar em domínio público. Foi aí que ele criou o HDFS e o MapReduce. Inicialmente, o Doug ele mora em Napa Valley e ele tem um pequeno data center na casa dele. Ele fala que ele tem 15 servidores, né, na casa dele. Ele implementou isso e ele publicou os resultados de performance, né, que ele tinha performance linear para acima de 3 servidores, para 15 servidores tem uma performance linear. E ele começou a ir atrás de alguém que adotasse isso. E ele chegou no Amar, esse moreno aqui do lado direito aqui, é o Amar Al-Adala. Na época ele era o vice-presidente de BI do Yahoo. E o Amar tinha esgotado os limites do tamanho de um Oracle. Tinha chegado a todos os limites do Oracle. Então ele falou o seguinte, poxa, você tem um problema de search, eu também tenho um problema de search, mas eu tenho um problema de mexer no meu data center, deixar o meu data center pronto para essa tecnologia e também eu quero um engine SQL em cima. Então vem trabalhar comigo. O Doug foi trabalhar ele e o Mike Caffarella, né, foram os 2 caras que escreveram isso. Eles foram trabalhar no Yahoo, ficaram 1 ano lá e instalaram o Hadoop nos 15 mil servidores que tinham lá. E quando colocaram o engine de SQL em cima e ele conseguiu fazer o replacement do Oracle, o Amar falou o seguinte, agora nós temos uma coisa aqui na nossa mão, vamos criar uma empresa. E eles acabaram fundando a Cloudera na época. Então a Cloudera ela foi a primeira empresa a comercializar uma implementação Hadoop. Né? E o Hadoop ele acabou virando um grande ecossistema, então tem vários projetos que nasceram em volta dele, né? Desde projetos de ingestão de dados até projetos de armazenamento e projetos de visualização também tem, e engines, né, de processamento dos dados que estão lá dentro. Então, virou uma coisa extremamente complexa. Você tem que... né, tem gente que faz mestrado, tem gente que faz doutorado para entender cada uma dessas coisas. Sozinho, não faça isso, né? Tenha uma ajuda profissional por trás para acelerar o processo. E esse daqui era a arquitetura do Cloudera até eu sair há mais ou menos 1 ano e meio atrás. A Cloudera fazia o seguinte, ela pegava esses componentes open source e ela testava dentro de um cluster para ter certeza que esses componentes se falavam entre si. Então, por exemplo, você pegar uma versão de um projeto Apache, que de uma versão mais nova, ele não necessariamente é retrocompatível, então eles montavam isso. Né? E aí a Elastic, ela se fundiu com a Cloudera, ela se fundiu com a Hortonworks, que era uma outra concorrente que apareceu, e aí eles resolveram refazer essa arquitetura e hoje ela é voltada 100% para cloud. Tá? Aqui um pouquinho do histórico da Elastic. Né? A Elastic ela foi fundada em 2012, na mesma época que a Cloudera. É uma empresa também de capital aberto e tal, mas a diferença é que, embora você consiga fazer um download de uma versão open source, o open source é controlada pela Elastic, ela não é controlada por uma fundação tipo Apache. Né? Então você tem uma empresa por trás que controla isso. Ela tem uma comunidade grande também.
ela é viral, né? Você tem cerca de 1,2 bilhões de downloads, ela é a segunda plataforma mais de open source do planeta, a outra é o Linux, né? E, obviamente, uma comunidade grande de usuários. Diferente do Hadoop, realizadas tudo junto num lugar só. Então você tem componentes que analisam isso que o Thales comentou, né? Você tem dados que são variados, né? Você tem texto, som, coisas diferentes, né? Lá dentro. E aí você tem engines em cima do próprio Elastic. Então, por exemplo, coisas legais que tem aí dentro é tecnologia de grafos. Por que tecnologia de grafos é tão importante? Porque vocês sabem disso, né? Lavagem de dinheiro é uma ciência, né? Então, quando você faz lavagem de dinheiro, do dinheiro para um lugar, que manda dinheiro para outro, que divide o dinheiro em várias coisas, que divide mais ainda, depois junta num lugar. Tecnologias convencionais não conseguem fazer esse rastreamento. Então, aqui você está falando de tecnologias que pegam volumes de dados não estruturados, joga dentro de um lugar e ele consegue automaticamente calcular o relacionamento desses dados em si. Então, aí você tem dados de pessoas, você tem dados de celular, você tem dados de contas bancárias, você tem um monte de coisas que estão juntas. Então, isso é uma das grandes usos dessa tecnologia, dele ser inteligente o suficiente para te ajudar numa investigação criminal. E, diga-se de passagem, essa é a tecnologia que a Lava Jato usa, Ministério Público, PGR, né? Todas as delegacias de polícia usam essas tecnologias de Big Data para chegar e provar que você estava num lugar e o dinheiro andou em determinadas formas, né? Então, a arquitetura da Elastic ela é muito mais simples, né? Ela tem uma tecnologia de ingestão, uma de processamento e uma de visualização. E é legal, né? Como o Thales mencionou, a forma, as pessoas que você vê que fazem uso disso aqui, elas normalmente as pessoas não são, não têm não são cientistas de dados, elas não são necessariamente pessoas experts no assunto. Essa coisa foi feita para você baixar e fazer alguma coisa com ele. Então, eu tenho experiências aqui de pessoas que são donas de contact center que nunca programaram uma linha de código e eles conseguem fazer esse negócio, por exemplo, calcular a produtividade de atendentes, né? E uma coisa legal que a Elastic fez é colocar aplicações em cima. Então, por exemplo, se você quiser monitorar qualquer coisa, a Autobox, ela monitora, ela tem a parte de ciência, Security Analytics, a parte de Cyber, Machine Learning, está tudo dentro de um lugar só. Uma plataforma muito simples. O Thales mencionou também, né? Então, por exemplo, tecnologias feitas inteirinhas em cima dessa plataforma, você tem Tinder, você tem Uber, não é necessariamente nenhuma vertical específica. Na área de jogos, utiliza isso porque você tem que olhar a experiência do usuário, ou seja, você pega esses jogos globais, onde você tem milhares de pessoas acessando, os centrais de controle querem que a experiência que o usuário é abaixo de milissegundos, está tendo algum bullying, está tendo alguma tentativa de roubo de créditos de jogos. Então, é muito comum. Essa tecnologia ela já está dentro dessas coisas. E aí você vai para a área de bancos, né? A área de telcos, a área de tecnologia. Essa já virou viral. Há uns 5, 6 anos atrás, a gente tinha que fazer muito mais um trabalho de evangelização do que outra coisa, mas hoje todo mundo já mais ou menos conhece isso. Aqui tem alguns clientes que eu participei diretamente das vendas, né? Quem tinha interesse nisso aqui, ou quem começou a usar isso, obviamente, é a área financeira. A área financeira é um grande adaptador, adota facilmente novas tecnologias. Então,
Você tem desde uso, né, na área de estatísticas, onde você usava muito SAS na época, então você começa a usar tecnologias que estão dentro do Big Data para fazer, de repente, até um replacement dessas coisas. A parte de marketing dessas organizações, a parte de todo o cartão mais do Pão de Açúcar é feito com isso. Santander hoje tem uma área gigante da área de antifraude, né? A parte de risco, fraude, toda a parte o SERPRO usa bastante, né? Na parte de nota fiscal eletrônica para calcular fraudes também. Ou seja, hoje não dá para esconder. O Walmart ela muda de tudo. Então, por exemplo, ela, na hora que você... Aqui não tem mais o Walmart aqui no Brasil, mas quando você fecha a tua compra em qualquer ponto de ambiente de Big Data, e ele contabiliza por segundo as coisas que são vendidas globalmente. Então, tem um vídeo muito interessante de um caso que eles contam, que eles conseguem monitorar a venda de bananas por segundo no mundo inteiro. É um exemplo, né? E na América Latina também, muito forte na área de varejo, banco, governo e telcos. São as áreas onde a gente vê muito. Por exemplo, o IF aqui fica na Colômbia, é um site financiado pelo FBI, onde eles monitoram toda a parte de corrupção e lavagem de dinheiro na América Latina. Tá? É um site gigante de Big Data. É isso, Ricardo. Não, Lu, aproveitando aí que você está aí, começar umas perguntas. Assim. Não, primeiro eu queria chamar a atenção, porque assim, as mulheres mandam, né, cara? Isso foi a primeira coisa que veio para mim assim, pô, os dois caras resolvem fazer as soluções por causa das mulheres, né? Um dá o nome da mulher e o outro pega, que no mínimo deve ter levado uns puxavantes de orelha, né? E o outro para resolver um problema dela, né? Mas uma coisa que eu assim, só dando uma esclarecida, não sei se o pessoal quer perguntar mais alguma coisa específica, isso é legal de te limpar essas dúvidas agora. Mas uma questão que para mim ficou, não sei se está claro para todo mundo, o que danado é um data lake? Né? Que você chegou e falou assim, porque a impressão que eu tenho é que é um reservatório de um tamanho de um bonde, assim, gigantesco, tá certo? Que eu vou jogando dado lá dentro sem nem me preocupar com que diabo eu estou gravando. Eu simplesmente vou largando lá dentro. É assim? Sim, sim. Na verdade, é onde você coloca tudo que é importante para a organização. Então, por exemplo, você pode ter numa telco, pode ser áreas de engenharia, pode ser os CDRs das chamadas, pode ser dado de cliente. Inclusive, agora com o Big Data, quando você faz transações financeiras, por exemplo, de cartão de crédito, você vai lembrar muito disso, né? Quando você passa o cartão de crédito num POS, ele gerava uma string que, se não me engano, era 400 bytes. Não sei se você lembra disso. E aí, por causa de espaço, o pessoal podava as coisas, eles guardavam só o que interessava. Hoje, com o Big Data, aquelas coisas que eles ignoravam passam a ser importante. Então, por exemplo, a qualidade da leitura, que não era muito guardado por causa de espaço, hoje é necessário. Então, hoje você joga tudo lá dentro, a gente chama de raw data, né? O dado cru. Você joga tudo lá dentro. E aí vai aparecer um cara que nem o Douglas, né, que vai vir com uma ideia de um caso de uso que ele precisa exatamente daquele dado que ninguém nunca olhou, ninguém nunca mexeu, e ele vai criar alguma coisa de valor com aquilo. Então, as empresas... Porque você tem que imaginar, né, Ricardo, o Big Data, quando você fala assim, poxa, mas ela foi uma coisa para resolver problema de um cliente que tinha 15 mil servidores. Então, esses servidores, eles são coisas muito simples, porque você não pode ter nenhuma característica de hardware. Ele tem lá uma característica que só a Dell tem. Pô, aí qualquer coisa de 5 centavos a mais do que um
um HD SATA já é 15 mil vezes 5 centavos, já é uma grana, entendeu? Então, essas coisas elas foram feitas para resolver problemas com baixo custo. Então, você vê aí, por exemplo, antigamente você tinha aqueles robôs gigantes para fazer backup, né? E tudo mais. Hoje o pessoal está socando dado dentro de um data lake e deixa tudo online. Aliás, teve uma coisa quando a gente estava conversando antes que eu achava que era legal você explicar para falar para o pessoal, porque para mim, eu não sabia. Realmente, que você tocou agora no SATA, né? E eu me lembrei do que você falou, que eu fiquei impressionado, que, assim, ou seja, a grande sacada dos caras é usar hardware primário, hardware básico, hardware que não tem, assim, que você compra na esquina, na Santa Efigênia. A gente brincava que assim, tem que ser o hardware mais chumbrega da paróquia, não pode ter nada, entendeu? Se você colocar qualquer coisa em cima daquilo, ele já fica caro. Ele já pode ter até problema de performance, porque o software vai entrar, ele vai controlar tudo, o file system ele controla, a replicação interna ele faz. Então, aquelas coisas que normalmente você tinha... sei lá, arquitetos e coisas complicadas de se fazer, com isso ele se resolve sozinho, entendeu? Não, isso é genial, né, cara? Isso é muito genial. Para quem vem do mundo, gente, só para vocês saberem, quando eu comecei a trabalhar com o Luciano, a gente trabalhava com banco de dados e estava contando para o pessoal antes que a primeira vez que a gente trabalhou junto foi tirar a informação de um mainframe em COBOL e jogar em cima de uma máquina gráfica. Era uma coisa assim do outro planeta, né? Primeiro você tirar uma informação de um banco de dados, né, hierárquico e transformar ele num banco de dados relacional. E era tudo EBCDIC. Exatamente. Nossa. Não, e aí você vê esse tipo de coisa que é a simplicidade dominando, né, bicho? Porque tem uma coisa que você comentou... o legal, né, Ricardo, que quando você vê essas coisas em ação, então, por exemplo, quando você sabe o que está por trás, você até fala assim, putz, o pessoal que está com isso aí na mão realmente conhece. Quando a Polícia Federal faz aqueles negócios de busca e apreensão, que eles saem com celular, computador e tudo mais, eles usam softwares israelenses que pega aquilo lá, joga dentro de um data lake e aí vai cara começar a explorar. E eles começam a jogar coisas em cima que calculam, né, esses emaranhados todos de relacionamentos. Meu, é impressionante como essa tecnologia, você não tem como escapar. Lá, dinheiro hoje para esconder, cara, impossível. Para a gente se esconder, né, cara? Na verdade, não é dinheiro, não. É para a gente se esconder, né? Porque, na verdade, você Colchão. Hã? Colchão, né? Colchão. É o único jeito. Só se for. Né? Não resolve. Não, E na cueca, dá mais. Não, mas outra coisa que eu me lembro que você estava comentando, porque eu trabalhei com telecom há muito tempo, né? E eu lembro da história como é que se diz? Dos CDR que você falou aí, né? Que o pessoal aí, todo mundo aí achou, você citou isso, eu não sei se o pessoal conhece. O CDR é o Call Data Record, né? Ou seja, cada ligação que você faz, qualquer número, né? Você guarda quem ligou para quem, durou quanto tempo, por onde foi encaminhado, parará. Era um troço, né? Desse tamanho. O que acontecia quando a gente trabalhava, eu e Thales, com isso, né? A gente, para poder guardar, porque imagina, a gente está falando de um sistema celular do, sei lá, 99, por ali, começo da brincadeira, né? E já era um Deus nos acuda, era uma coisa complicadésima, porque os volumes eram muito grandes, né? Gerados. Aí você fica pensando, pô, a gente tem mais de 200 milhões de celulares, todo mundo ligando, todo mundo falando, 500 mil pessoas, gerando esse troço para tudo quanto é lado. Se não tivesse uma estrutura dessa, bicho, ia ser impossível. Ia ser impossível. Quando, inclusive, não é nem proteger os caras, né? Nem achar ladrão, não. Ia ser impossível Ricardo, cobrar.
Sim, você tem problemas seríssimos, né? Quando você faz, quando o juiz quer saber se você estava no lugar daquele instante, ele manda mensagem para todas as telcos dizendo assim, ó, vê se essa pessoa tem um celular, um nome, CPF, papapá, e se ele estava, onde ele estava naquele instante. Cara, quando uma Vivo ou uma Oi recebe essas ordens judiciais, os caras saem que nem maluco para tentar recuperar backup, e às vezes o backup é de 3, 4 anos atrás e já não tem mais. Então, o que o pessoal está fazendo? Está colocando tudo isso no Hadoop para deixar online, porque você tem um SLA muito crítico para fornecer essa informação. Então, SLA, gente, só para vocês saberem que esse bicho tem a mania de falar esses termos, assusta a gente. Mas não, SLA é nível... Você tem por obrigatoriedade, você tem que entregar. O juiz fala o seguinte: você tem 24 horas para me entregar essa informação. E aí? Não, e tem uma coisa, cara, que você comentou, fiquei lembrando. A gente, para poder processar os volumes de dados, né, que tinha, a gente acabava tratando os dados, fazendo aquilo que você falou, que hoje você joga cru, né? Joga o dado cru, do jeito que vem, não faz tratamento nenhum. A gente, como fazia, tinha que eliminar, era aquilo que você falou como é o nome? Do cartão de crédito. A gente acabava perdendo informação, jogando fora. Quando ia querer fazer alguma coisa com aquilo, o dado simplesmente não existia, porque a gente não conseguia guardar. E não conseguia antever, né? O que diabo ia se fazer com aquilo? Ah, não serve para nada, joga fora. Aí, na hora que precisa, não tem. Né? Não, é bem legal. Não muito longe, né? Você tem provavelmente o Douglas, que vai falar sobre o caso dele, provavelmente ele foi atrás de dados que estava lá, mas o pessoal não sabia o que fazer com aquilo. Né? Que é muito comum, né? Eu tive na DAS algumas vezes para falar dessas tecnologias e eles tinham feito aquisições e fusões com várias empresas, mas eles tinham um acervo de dados médicos que iam para 30, 40 anos atrás. E uma das coisas que eles queriam fazer era colocar tudo isso aí dentro de um grande data lake e ver, né? Ah, e se eu tivesse feito isso, eu teria previsto alguma pandemia. Então, eles estão querendo achar modelos para fazer a previsibilidade dessas coisas. Tá? Bom, enfim. Então, isso é genial, né, cara? Bom, não é só para pegar ladrão, né, Ana Amélia, que estava falando ali que Lula era um gênio porque não pegaram Lula, né, com tudo isso, né? Há controvérsias. O problema é que a evidência está tão na cara que você só precisa querer ver também, né, Ricardo? Às vezes as pessoas não querem ver, né? Não, ó, esse assunto é proibido aqui, assim. Mas, Douglas, pessoal, vocês querem perguntar alguma coisa para o Luciano? Sintam-se à vontade. A gente vai voltar a conversar com ele depois, vai até abrir aqui, não tem estresse também. Porque agora a ideia é que o Douglas mostre isso de verdade, né? O que é... Conta aí, Douglas. O que tu faz com essas coisas? Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Maravilha. Sim. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Basicamente, agora, pessoal, a gente vai... eu vou mostrar para vocês isso que o Luciano falou funcionando, tá? Vamos partir para ação aqui, né? Não vou mostrar PowerPoint, não vou mostrar nada, vou mostrar plataforma já rodando, tá bom? Antes de eu mostrar essa plataforma funcionando, queria comentar uma coisa com vocês. O Luciano falou do Big Data pesado, né? Aqui, a gente está trabalhando numa área muito específica, né, que é a área da saúde, e a gente pegou, né, o Luciano falou de dados de data lake, dados não estruturados, o Big Data mais massivo também, né, que o Elasticsearch trabalha com esse tipo de dado de uma maneira muito, muito boa, muito rápida, né. O que a gente está fazendo aqui não é usar dado não estruturado ainda. Por quê? Porque o uso do dado não estruturado, ele exige um trabalho mais intenso e exige uma análise mais rebuscada também para a gente poder entender essas correlações e extrair valor, né? O Ricardo falou sobre valor. Aliás, Ricardo, obrigado pelo convite, estou aqui, né? Nem agradeci, mal educado. Desculpa.
Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por você ter vindo, né, cara? Vocês dois, isso. Legal. Sim. Mas vamos lá, então o dado aqui, o que a gente tem no Brasil, né? A gente tem centenas de fontes de dados que são dados semi-estruturados, né? Que estão disponíveis publicamente no Brasil há muitos anos, tá? Então, no Brasil, nós temos a sorte de ter um sistema de saúde que foi criado e, junto com o sistema de saúde, criou-se o DataSUS, né? Então, o DataSUS, desde 2008, ele disponibiliza dados estruturados e que a gente captura de maneira dinâmica, né? Então, a gente tem robôs, né? Os ETLs ou os web crawlers e por aí vai, que vão capturando essas grandes massas de dados, por isso a gente está falando aqui de um tipo de Big Data, tá? Então, a gente não está no nível do petabyte, mas a gente está no nível do terabyte aqui, que a gente está falando aqui. Então, aqui a gente está no nível de bancos de dados com bilhões de linhas e trilhões de data points, tá? Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa e exige muito poder de processamento para fazer o que a gente está fazendo aqui e mostrar para vocês o que eu vou mostrar aqui, tá? Então, vamos entrar na prática aqui no negócio, tá? Eu vou, antes de mostrar esses gráficos aqui e contar um pouquinho do que a gente está fazendo, né? Eu vou mostrar um pouquinho da estrutura por trás dessas coisas aqui. Não sei se vocês estão vendo, mas está pequeno aqui. Aqui de um sistema do Power BI, porque, na realidade, esses dados aqui que vocês estão vendo, que eu vou mostrar isso aqui funcionando, esse sistema aqui é um sistema de visualização, tá? Antes da gente chegar na visualização, a gente tem um banco de dados. Esse banco de dados, ele tem centenas de bases de dados, e essas bases de dados são trazidas para dentro de um sistema de SQL, e depois do SQL são montadas várias bases de dimensões e fatos, né? E essas bases de dimensões e fatos são trazidas para dentro de um sistema como esse aqui nesse caso é um sistema da Microsoft chamado Power BI, e vocês estão vendo aqui um emaranhado de tabelas se correlacionando aqui. Essas correlações entre essas tabelas foram criadas uma a uma, de maneira muito cuidadosa, umas ativas, outras não ativas e que são ativadas no momento correto. E esses relacionamentos entre cada um dos campos dessa tabela é que montam a correlação entre os fatos e as dimensões para montar esse visual que vocês estão vendo aqui. Então, na realidade, pessoal, para montar um sistema que entrega valor, ou seja, que traz para a gente os dados trabalhados de uma maneira única, como é o que a Tech Trials tem, a gente tem um baita trabalho por trás para entender o que é esse dado, como esse dado se correlaciona entre as centenas de tabelas de fatos e dimensões, para que a gente possa colocar tudo isso aqui e entregar para o cliente o que o cliente quer ver, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês alguns usos, né? Para quem que a gente vende isso? A gente vende isso para o governo, porque o próprio governo não trabalha com os dados que ele gera de maneira tão efetiva, tá? A gente vende isso para as indústrias farmacêuticas, a gente vende isso para empresas de analytics de dentro e de fora do Brasil, e essas empresas pagam caro, elas pagam milhões de reais por ano para a gente, para acessar esses sistemas para diversas doenças, e para entender o que está acontecendo com esses mais de 190 milhões de pacientes do Brasil que estão passando pelo sistema de saúde de 2008 para cá. Tudo isso é compliant, está de acordo com a LGPD, porque o dado aqui é todo anonimizado, tá? E a gente mostra o que está acontecendo dentro da saúde. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui está tudo em inglês, né? Mas, basicamente, aqui a gente tem
doenças inflamatórias intestinais, tá? Então, a doença de Crohn, enterocolite ulcerativa, né? São aquelas doenças inflamatórias intestinais que as pessoas têm que ir no banheiro muitas vezes, têm diarreias crônicas e por aí vai, né? Então, pessoal, aqui a gente consegue ver, para cada um desses tipos de doença inflamatória intestinal, a gente consegue ver o que está acontecendo com essas doenças ao longo do tempo, né? E a gente pode filtrar, né, por faixas etárias, ou filtrar por regiões. Então, quero filtrar, só ver os pacientes dos estados da região sul, né, quanto eles são, né, filtrar por gênero ou por faixa etária, se eu quiser, né. Então, a gente consegue visualizar isso, né, ao longo do tempo e entender e trabalhar com milhares ou milhões de pacientes. Aqui a gente está na centena de milhares. A gente tem mais de 216 mil pacientes únicos aqui. E aí a gente consegue visualizar isso. Distribuição geográfica no nível do estado. A gente consegue abrir para o nível da cidade e ver, por exemplo, em Santo André. Santo André, quantos pacientes de cada uma dessas doenças eu tenho, masculino ou feminino, né? E a gente consegue ver isso para qualquer estado, qualquer cidade, qualquer instituição. A gente consegue ver, por exemplo, incidência, né? Então, eu consigo ver aqui, ao longo do tempo, de 2008 para cá, o número de pacientes novos que entraram no Brasil para cada uma dessas doenças aí. Então, eu consigo ver qual doença está crescendo mais ou menos do que a outra, qual doença tem maior número de casos novos, né? Ou tem uma linha de tendência, né? Essa linha amarelinha é a linha de tendência. Então, para essa doença de Crohn aqui, a gente tem uma linha de tendência de alta. Para essa outra, retossigmoidite ulcerativa, a gente tem uma linha de tendência mais estável, né? Com uma análise preditiva aqui para o que vai acontecer nos próximos anos. Isso aqui já é inteligência artificial aplicada. Então, pessoal, a gente consegue visualizar aqui um monte de informações estruturadas para entender o que está acontecendo em qualquer doença no Brasil, seja oncologia, uma doença rara ou não rara. Então, por exemplo, nesse gráfico aqui de pacientes únicos ao longo do tempo, fazendo procedimentos ambulatoriais, eu consigo visualizar aqui a queda do número de atendimentos ocorrida agora na pandemia. Isso daqui é queda por causa da pandemia, tá? Então, a gente vê um volume bem menor de atendimentos ambulatoriais no mês 3, no mês 4, chegou no fundo do poço, mês 5, por causa da pandemia, tá? E a gente vai ver o reflexo disso lá para frente, tá? A gente consegue ver, por exemplo, que colonoscopias estão caindo, né? E a gente vai vendo uma série de coisas aqui que só a gente consegue visualizar porque a gente tem, né, esses dados estruturados de maneira dinâmica, ou seja, a gente puxa esses dados todos os meses e eu consigo ver uso de drogas ao longo do tempo, medicamentos ao longo do tempo, né, que o Brasil dá para os pacientes do SUS, tá? E a gente consegue ver, por exemplo, hospitalizações, então consigo ver volumes de hospitalizações ao longo do tempo, por estado, né, por cidade, por hospital, tá? E aí a gente consegue ver isso de maneira muito quebrada, de uma maneira muito clara, para entender o que está acontecendo com cada doença no Brasil. Mais do que isso, a gente consegue também visualizar o que está acontecendo dentro de qualquer município no Brasil. Então, a gente consegue visualizar aqui, por exemplo, peguei como exemplo Florianópolis, eu consigo ver o número de partos normais e cesarianos em Florianópolis ao longo do tempo aqui, né? A gente consegue ver óbitos prematuros ao longo do tempo. Eu consigo ver quantidades de infarto agudo do miocárdio ou de AVC. A gente consegue ver como é que está o atendimento geolocalizado, né, dentro de Florianópolis, tá? Nos últimos 36, 12 ou 6 meses, se eu quiser, tá?
a gente consegue visualizar evolução desses atendimentos, por exemplo, em hospitalizações. Então, consigo ver para cada unidade hospitalar como é que estão avançando essas internações ao longo do tempo. A gente consegue visualizar, por exemplo, como é que estão quebrados os principais atendimentos de hospitalização dentro de Florianópolis e onde estão os principais gastos de hospitalização dentro de Florianópolis. Cânceres, principais gastos em câncer ou em doenças do aparelho digestivo. E isso tudo a gente fornece, por exemplo, para o governo, para entender o que está acontecendo dentro de cada município. Tá? Então, são só algumas formas da gente poder entender essa massa de dados. E aí tem um conceito interessante, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, que eu li num livro chamado AI Superpowers, que é os superpoderes da inteligência artificial, né? Então, esse livro, ele mostra que a China tem uma grande vantagem em relação ao resto do mundo quando se fala em inteligência artificial. Por quê? Porque o volume de dados é mais importante, ou seja, falar em Big Data, né? E nesse sentido é muito interessante ver isso. O volume de dados, ele é mais importante do que qualquer inteligência ou qualquer super expert em inteligência artificial, machine learning ou redes neurais ou qualquer coisa que o valha. Por quê? Porque o volume de dados te dá melhores respostas do que qualquer grande mecânica de inteligência artificial. Então, aqui, por exemplo, quando a gente está falando de câncer de mama no Brasil, e eu estou trabalhando com uma plataforma em que eu tenho mais de 1 milhão de pacientes de câncer de mama no Brasil, e que tenho quase 600 mil pacientes fazendo quimioterapia no Brasil, a gente consegue fazer previsões que o melhor cientista de dados da Alemanha não consegue fazer, porque eles não têm esse volume de dados para analisar. Tá? Então, nessa plataforma, por exemplo, aqui, que a gente chama de Oncology Predictor, eu consigo selecionar, aliás, eu não estou vendo perguntas, mas vocês estão me ouvindo e vendo bem ainda? Sim, estamos vendo bem. Legal. Então, por exemplo, aqui, nessa plataforma de câncer de mama, a gente consegue selecionar, por exemplo, né, sexo, o ano de diagnóstico do câncer. Vamos pegar, por exemplo, 2014. Vamos pegar aqui o estadiamento, escolher estadiamento 3 do câncer e escolher, sei lá, vamos escolher o estado do Paraná, por exemplo. Estado do Paraná. Eu filtrando esses pacientes, eu consigo visualizar, por exemplo, né, que nesse conjunto de pacientes que foram diagnosticados em 2014, que tem estadiamento 3 e que fazem parte do estado do Paraná, eu tenho aqui um percentual de 83% de hospitalizações, né, uma média de tempo de diagnóstico até o início de tratamento de 75 dias e uma média de sobrevida de 2.100 dias. Tá? E aí, a gente consegue visualizar, por exemplo, na próxima telinha, um mapa de atendimento onde eu consigo plotar aqui os principais hospitais que estão melhor posicionados com atendimento mais rápido, início de tratamento mais rápido, ou seja, estão para a esquerda do gráfico aqui, e que tem um maior perfil de média de sobrevida, por exemplo. E consigo ver isso nesse outro gráfico também. E eu consigo abrir isso daqui e visualizar os hospitais que estão melhor posicionados no Paraná. E eu só consigo visualizar esse tipo de inteligência, né, se eu tenho um volume enorme de pacientes, porque senão eu não consigo fazer esses cortes, esses filtros, né? E eu consigo, em 1 segundo, analisar esse grande volume de dados aqui, né, de pegar esse volume de dados e entender isso para qualquer estado ou para qualquer estadiamento. Então, consigo, por exemplo, tirar o Paraná aqui e pegar isso e visualizar isso, por exemplo, para Minas Gerais, né? Então, consigo visualizar em 1 segundo a mesma análise para Minas Gerais e ver os hospitais mais interessantes de Minas Gerais aqui, né?
Então, isso, por exemplo, é uma análise de oncologia para o canal público que ninguém consegue ter se não analisar esses grandes volumes de dados de maneira rápida. E para analisar isso de maneira rápida, a gente está vendo isso aqui dentro da estrutura de Big Data e de nuvem do Azure da própria Microsoft, mas poderia ser no Kibana do Elasticsearch, por exemplo, né? A gente só consegue analisar se a gente tem pessoas por trás que entendem essa massa de dados e conseguem extrair e cruzar essas informações de maneira inteligente para poder extrair a informação. Então, assim, é muito importante ter os grandes volumes de informação, mas tão importante quanto ter os grandes volumes de informação é entender o que essa informação significa e saber muito bem o que a gente quer analisar. Então, assim, muito rápido, eu quis trazer para vocês alguns exemplos aqui, né, do que a gente pode verificar e extrair de inteligência, né? Por exemplo, aqui a gente tem score de vulnerabilidade para pacientes que têm comorbidades, e a gente consegue ver os que são mais vulneráveis para a COVID no Brasil inteiro, por exemplo. Então, de uma maneira muito rapidinha, eu consegui trazer aqui para vocês alguns exemplos do que a gente pode fazer com Big Data, sabendo o que a gente quer analisar e como a gente quer visualizar, né? Eu trouxe um pouquinho da ponta para vocês. O Luciano falou um pouco mais da estrutura, da tecnologia, e eu estou mostrando aqui mecânicas de visualização e o que, por exemplo, a gente pode entregar quando a gente está falando em saúde e epidemiologia e saúde pública. Então, acho que, rapidinho, eu contextualizei um pouquinho e me coloco à disposição para responder perguntas que vocês têm. Bom, pessoal, tu sabe que eu sou teu fã, né? Já, assim, não é de hoje, né? E essa história é muito legal, né? Assim, eu acho que tem uma capacidade, um ponto central que a gente estava discutindo hoje à tarde, eu e o Thales, noutra reunião, que a gente estava discutindo essa coisa de saúde pública sob outro ponto de vista, né? No atendimento, na ponta, na atenção básica. E, esse ponto que você colocou era o ponto central, tá certo? Dado a gente tem, certo? Agora, e saber fazer as perguntas certas e saber interpretar as respostas é que é punk, né? É punk, não é fácil, não. Parabéns, brother. Mas aqui, assim, acho que o povo gostou do seu assunto, né? Assim, a primeira pergunta aqui veio de Rosa. Ricardo, Oi, fala, Thales. isso. Não, era isso. Eu ia Né? juntar isso aí que você acabou de falar com a pergunta da Rosa, né? Que a Rosa pergunta quem alimenta essas bases, né? E se o volume é importante para avaliação e análise de dados, todo o território brasileiro contribui. Isso aí, só para colocar uma questão seguinte, pelo que o Douglas, né, comentou, no caso do Brasil, a gente tem como o grande provedor aí de dados, né? Mas são um grande volume de dados num certo estágio de mineração, não chego a dizer dado bruto, né? Mas dados num certo estado de estruturação, uma certa estrutura, né? E para você ter isso que o Douglas está mostrando, né? Ele começou apresentando lá aquelas grandes tabelas interconectadas, né? Então, você tem que pegar esses dados e arrumá-los da forma mais adequada para a sua aplicação, para aquilo que você quer analisar, né? Então, tem vários estágios de tratamento aí que precisam ser, o qual você precisa passar até poder chegar naquele ponto de usar o dado para alguma coisa de valor, para uma ação, para uma decisão, né?
o Douglas pode comentar um pouco mais. Sim. Eu queria comentar um pouquinho. Então, na realidade, assim, né? Os dados não vêm só do sistema público de saúde. Os dados vêm também das fontes privadas, né? A gente tem dados capturados aí pela ANS disponibilizados, e tem outros dados que não vêm pela ANS, que tem algumas outras bases do Ministério da Saúde, que tem dados de internações para a maioria das doenças em hospitais privados e dados de pacientes do mundo privado também, que a gente também mostra nos analytics, mas eles são menos robustos. Eles são em menor volume e eles não são 100% disponibilizados, né? Então, o dado do Sistema Público de Saúde, a gente tem 100% da casuística no Brasil. Então, é 100% do que aconteceu de 2008 para cá, né? O dado do sistema privado, a gente não tem o dado vindo tão rápido e ele é menos granular, ele é mais raso, o dado, né? E o que acontece é que essas grandes bases de dados, uma outra pergunta que a Rosa falou, é quem alimenta. Isso é alimentado por vários sistemas distintos. Os sistemas de faturamento dos hospitais públicos, os sistemas de prontuário eletrônico, que estão alguns conectados. Então, o DataSUS era uma base puramente administrativa, e ele não é mais, ele é uma base mista hoje de prontuário eletrônico com sistema administrativo. Então, ele tem uma granularidade de dado, e ele tem um dado de maior valor hoje do que ele tinha antigamente, né? Então, o dado do DataSUS ele é extremamente poderoso, e o segredo para fazer o que se faz não é o dado está disponível desde 2008. Essas bases estão abertas aí para o público desde 2008. Fazer o que a gente fez, que só existe hoje na plataforma da Tech Trials no Brasil, é um trabalho de conhecimento das bases e estruturação linkado à disponibilidade da tecnologia. Porque custa caro e leva tempo para fazer o que a gente fez, né? Então, existia um trabalho pesado por trás para conseguir montar isso daí. O segredo não é o dado, o segredo é realmente o que se faz com o dado, né? Então, e tem dados de todo o território brasileiro. Sim, a pergunta era se tem dados de todo o território brasileiro. Sim, tem dados de todo o território brasileiro. Posso fazer pergunta, Ricardo? Espera aí, já. Deixa a Ana perguntar primeiro, que ela está com a mão levantada ali. Fala, Ana. Bom, boa tarde a todas e todos. Não, eu ia perguntar, mas acho que já foi respondido. Quer dizer, esses dados são públicos, que vocês recebem, e aí vocês fazem todo esse tratamento, né, digamos assim, esse mapeamento, e vendem, é isso? Esses dados são todos públicos, disponibilizados desde 2008 pelo Ministério da Saúde, né? Através do DataSUS. Eles são disponibilizados há muitos anos e eles são anonimizados, então a gente não chega no indivíduo, nem existe a necessidade disso, porque claro, o uso desses dados é para gerar evidência científica para o bem dos próprios indivíduos. Então, a gente usa esses dados para gerar informações epidemiológicas, para gerar informações para melhora do próprio SUS, para gerar informações para entender quais são as melhores tecnologias a serem aplicadas. A indústria farmacêutica compra esses dados tratados para ela poder entender o que está acontecendo no Brasil e ver o tamanho do mercado para ela lançar novas drogas, que, por sinal, depois também beneficiam o cidadão, porque novas drogas beneficiam, em última instância, também o cidadão, apesar de encher os bolsos da indústria, mas beneficiam o cidadão também, né? Então, existe uma série de usos dessas informações, né? E como eu disse, a informação do mundo privado, infelizmente, ela não está disponível de uma maneira mais extensa. E eu adoraria que estivesse, e todo mundo que trabalha com dados adoraria que estivesse. No entanto, as instituições que têm esses dados, né, as empresas de prontuário eletrônico, as redes hospitalares como Redditor, Einstein, né, e os grandes grupos de pagadores de saúde, né, Sul América,
a 1000 e por aí vai, eles têm seus clusters de dados, que eles entendem que esses dados valem muito e que eles querem usar esses dados para os objetivos deles, né? E nós, por trás, que trabalhamos os dados, adoraríamos que esses dados estivessem disponíveis para a gente poder extrair cada vez mais inteligência e devolver essa inteligência para toda a cadeia. Então, eu, Douglas, e para minha família, quando alguém me pergunta se eu disponibilizo o meu dado para ser analisado, na hora. Porque quem não disponibiliza o seu dado para ser analisado está fazendo um desserviço à saúde pública, né? Porque o nosso dado é importante para compor o dado do todo, para que a gente entenda o que está acontecendo, aonde a gente está tendo melhor ou menor, maior ou menor benefício por uso de um determinado tipo de exame ou tecnologia. Então, todos se beneficiam do dado anonimizado ser liberado. Ninguém quer saber o que você está tendo, mas a gente quer saber o que pessoas com o seu perfil estão tendo e o que está acontecendo com essas pessoas, né? Não, eu acho que é evidente a vantagem, o benefício, mas então você está informando para a gente, disponibiliza esses dados, são o SUS, são os dados públicos, né? Não os particulares. Então, se essa ideia de acabar com o SUS vier a se concretizar, vocês vão ter o mesmo problema que vocês têm com as redes particulares, provavelmente. É isso que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, ninguém tem todo o dado do país. Tá. Grupos hospitalares ou grupos de determinados planos de saúde, eles têm os dados clusterizados, os próprios segmentos de dados, e ninguém tem o dado todo. O pessoal dos Estados Unidos, quando olha o que a gente tem, fica maluco, né? Eles amam, porque eles não têm. Nesse ponto... Vocês vendem para o Ministério da Saúde? Não entendi. Vocês vendem para o Ministério da Saúde esses dados, essa programação? Não, a gente conversou com eles várias vezes, fui para Brasília algumas vezes, a gente conversou. Eles não têm interesse? Eles olham, eles acham lindo. O DataSUS, um dia que a gente estava lá, eles levantaram, aplaudiram, falaram, poxa, isso era o sonho da gente ver alguém trabalhar o dado que a gente gera de uma maneira tão interessante. Inteligente. Né? Inteligente. Eles adoram, mas eles, como geradores do dado, não visualizam como eles, o cliente para comprar o dado. Tem outros departamentos do Ministério da Saúde, por exemplo, o próprio DEMAS, que é o Departamento de Monitoramento do SUS, ou tem outros departamentos, secretarias municipais de saúde. A gente tem, por exemplo, o nosso sistema liberado, né, que eu pus como piloto, no município de Itatiba, no município de Itanhaém, né? E eu adoraria vender, porque é dado estruturado para gestão estratégica de saúde, que melhora a gestão de saúde e para ver onde estão os gargalos. Só que o problema é que vai vender isso no público. Eu não consigo vender. Precisa ter força política para vender. Eu sou pequenininho. Eles não entendem, né? Na verdade. Obrigada, Na verdade, existem muitas verdades. Esse é o problema. Mas sabe uma coisa que eu fiquei curioso aqui, antes de passar a palavra para o Ari? Eu só queria entender uma coisa, assim, tá certo? Porque eu percebi o negócio do Luciano, né, quando o Luciano estava falando do Elastic, né, que uma das grandes vantagens do Elastic é a possibilidade dessa interpretação ser feita, como vamos dizer assim, online, e você poder, principalmente no caso do Hadoop, mais do que no Elastic, você poder explorar coisas muito facilmente. Diz uma coisa assim, agora vai por dois a pergunta. Não seria mais fácil ou mais rápido transpor isso para um data lake e jogar esse tipo de exploração em cima? Você não conseguia ter informações mais ricas? Ou ter uma máquina que fizesse... Porque é uma coisa que eu aprendi, né? Deixa a máquina fazer as relações. Você não vou deixar ela entender o que diabo tem ali. O que vocês acham disso, assim? Aí depende do gosto do cientista de dados. Aí não é nem questão de melhor ou pior. Você usa o que você conhece. O DataSUS, inclusive, é um grande usuário de Data Lake. Eles têm tanto o que a gente chama de Fast Data como dados exploratórios. Eles são gigantes com esse mercado de Hadoop. Mas
você pega o dado que eles disponibilizam e usa o dia que for melhor para você. Se você conhece Tableau melhor do que business, coisa da Microsoft, usa Tableau, entendeu? Essa tá maravilhosa do negócio, não tem um melhor ou um pior. Eu não sei se você concorda. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, a mecânica de visualização tem várias ferramentas excelentes. O Power BI é só uma delas, né? Que a gente usa. E, agora, depende muito da equipe de ciência de dados. Eu acho, Ricardo, sinceramente para você, é que mesmo que você jogue toda a estrutura do DataSus num Hadoop ou num Elasticsearch, ou sei lá, ou num MongoDB, qualquer tecnologia que o cara possa trabalhar com bases multidimensionais ou qualquer coisa assim, para tentar extrair o valor, sozinho o sistema não faz mágica. Não adianta jogar tudo lá e falar o que você acha. Ele vai achar milhões de correlações. Ele vai achar milhões de correlações que, na hora de você interpretar, mas o que é isso? Aí ele acha associações espúrias, entendeu? Então, quando você está falando de ciência de dados em saúde, você não pode se dar o luxo de fazer associações espúrias ou botar na mão de uma máquina hoje para interpretar e te dar quais são os insights. Ela sozinha não consegue fazer isso ainda. Não está nessa nível. Não tem a inteligência médica, clínica, para entender o dado e te dar o insight. Ainda não funciona assim. Aí, chuta. Bom, boa tarde. Douglas, muito legal, né? Thales também, mas eu quero entrar já nessa história que você falou, vamos começar pelo fim. Por exemplo, o que nós estamos vivendo agora. Vamos pegar uma empresa privada, que, aliás, eu pertenço, a Prevent Senior. Ela não teria todo o interesse, porque a maioria dos associados dela são sêniors, que, teoricamente, é o público mais, enfim, não preciso falar. E que, aliás, ela sofreu um ataque enorme no início. Bom, ela não teria interesse, eu digo, numa parceria com você, porque ela não tem essa tua estrutura. Ela vai ter que terceirizar. Não é possível. Você tentou? Isso é a minha primeira pergunta. É uma barreira intransponível? Essa é a minha primeira pergunta. Então, vamos lá. A gente começou vendendo para a indústria farmacêutica, que é o meu cliente original há 11 anos que a empresa existe, né? Vendendo produtos e assinatura. Esse meu produto é um produto de assinatura, tá? Então, a gente começou a vender para a indústria farmacêutica, depois a gente começou a vender para empresas de fora do Brasil, licenciamento da base de dados, da plataforma, usos distintos da plataforma, projetos e tudo. E aí, agora, nesses últimos meses, a gente começou a conversar com empresas como a Prevent Senior. Por exemplo, Sompo, Sul América, Amil e por aí vai, né? Não conversei com a Prevent Senior ainda, né? E a gente tem um piloto com algumas dessas empresas para começar a usar e analisar esse dado que a gente tem para fazer análise de carteira dessas empresas, para entender a dinâmica que acontece com determinados grupos em oncologia ou em determinadas doenças mais específicas, e eventualmente usar a expertise da Tech Trials em gerar esses analytics para analisar o próprio dado das empresas de saúde, como a própria Prevent Senior. Eu quero fazer isso, né? Mas eu não tive ainda abertura para falar com todas. Não deu tempo ainda. Outra coisa, se você chega numa Prevent hoje, você deu a entender pelo teu gráfico que você analisa o passado, o presente, até não sei com quantos dias de delay, e talvez o preditivo. Você conseguiria fazer isso, por exemplo, no caso do Covid agora? Ou ainda é muito cedo? Consegue sim. Na realidade, a gente analisa, o dado vem de 2008 até D-45. Então, o dado que a gente recebe tem 45 dias de delay, né? Basicamente, é o delay do próprio DataSus, né? E a gente usa análise preditiva. Tem algumas coisas que eu não mostrei para vocês, mas a gente usa machine learning em rede neural, né?
para achar, por exemplo, correlações. Quais são os principais influenciadores de determinados comportamentos, né? Então, para análise preditiva, a gente usa algumas ferramentas como o Exponential Smoothing para entender o comportamento futuro baseado nos dados que vêm de escala de tempos passados, né? Então, tudo isso dá para fazer, não tem problema nenhum, dá para fazer com dado, inclusive usar dado em tempo real, com atualização de 10 em 10 minutos, se quiser, depende da estrutura de dados. A minha atualização, ela é uma vez por semana, com a grande massa de dados entrando uma vez por mês, que é como o DataSUS faz. Mas se a gente fizer um projeto com uma Prevent Senior, alguma coisa, e vocês tiverem uma atualização de hora em hora, a gente vai ter um Analytics rodando com atualização de hora em hora. Você sabe por que eu estou te falando isso? Porque a economia que seria feita nas empresas, no país, e as vidas que seriam salvas, porque aqui a Covid foi na base da tentativa e erro. Não, aplica tal coisa. Não, aplica tal remédio. Não vou citar nomes. Aplica tal coisa que funciona. Falaram que lá no outro país funcionou. Não, não funcionou. Muda. Agora já se fala que tem já certos medicamentos certos para cada fase. Para cada fase. Ari, não, o Douglas tem umas coisas que ele não mostrou aí, tá certo? Mas tem uma coisa que eu acho que ele devia, que eu queria que ele falasse um pouquinho. O que é RWE? Explica para o pessoal e para mim o que diabo significa RWE, porque tem tudo a ver com isso que o Ari está dizendo, entendeu? Se eu entendi direito a explicação que você me deu um dia, tá certo? Lá no distrito, né? De você tirar deduções a partir do que está acontecendo na realidade. Mas conta aí. Vixe, agora... Olha que legal aqui o Covid, ó, que você perguntou, né? Meu Deus. Você está vendo aqui, são infecções hospitalares, né? São infecções hospitalares. Aqui você vê claramente a sazonalidade, né, das principais infecções hospitalares nos últimos anos, com o pico das infecções na época começa o frio, começa a aumentar, né? Então você vê todos os picos, até o pico de 2019. O que aconteceu em 2020? Quando ia começar o pico, começou a quarentena, todo mundo foi para casa, todas as infecções hospitalares respiratórias, infecções respiratórias diminuíram e o Covid explodiu. Em vermelho é o Covid, está aí, ó. É isso aqui, ó. É isso que aconteceu aqui no Brasil. Está aqui, tá? Então, o que acontece? Falando de RWE, RWD, né? Real World Data é dado de mundo real. O que o DataSUS fornece é RWD. O que a Tech Trials vende para os clientes dela é RWE. É evidência. É pegar o dado e transformar em evidência. Transformar em insight. Ou seja, o dado de vida real trabalhado, seja em formato de paper publicado em revista científica, ou seja publicado em forma de analytics ou da maneira que você quiser, ele é um dado que tem extrema importância, porque o dado de mundo real é o que efetivamente está acontecendo. E aí você tem importância para ver, por exemplo, que medicamento que eu tenho que incorporar no SUS. Aquela droga anticorpo monoclonal que a Roche vende para o SUS, ou qualquer outra indústria farma, Sanofi, Pfizer ou qualquer coisa, aquela droga que vende para o SUS, que custa R$20 mil por ano para cada paciente, será que ela é boa para continuar sendo comercializada pelo SUS ou distribuída pelo SUS? Ou está na hora de desincorporar aquela tecnologia? A gente vê isso aqui na plataforma, né? Então, aqui, por exemplo, quando você visualiza, né, as infecções, e aqui, por exemplo, né, percentual de morte por internação, né, e você vê o Covid disparado lá na frente, né, a gente consegue ver uma série de informações estratégicas de maneira muito interessante para entender quais são os hospitais que estão mais preparados para atender, por exemplo, os casos de Covid, né? Então, você vê os hospitais que têm maior ou menor percentual de morte por internação, por exemplo. E aí você vê hospitais que têm uma volumetria enorme de pacientes e que têm um altíssimo percentual de morte por internação.
esses caras deviam ser monitorados mais de perto. Tem hospitais que têm um perfil de morte por internação bem baixo, e outros têm um perfil de morte por internação muito alto. Precisa entender, isso aqui no Rio de Janeiro, ó, 50% dos internados morreram, cara. Esse outro aqui, ó, no Paraná, 13% só morreu. Né? O que aconteceu? Por quê? Cara, isso aqui está na cara do governo. O governo tem que entender e ir lá ver o que está acontecendo em cada instituição. Então, assim, é uma questão de boa vontade de botar esse tipo de informação para as pessoas e as pessoas começarem a exigir que o governo trabalhe essa informação. Né? Ó, mais ou menos, porque se o governo for trabalhar, a gente vai ter um estoque de cloroquina para espalhar para os próximos 10 anos, cara. Mas, bicho, esses seus gráficos, eu acho que eu já comentei isso lá naquele grupo que a gente está junto, esses seus gráficos têm um potencial político devastador. Tá? Devastador. Você não vai aparecer muito, não. Você fica caladinho aí, senão você é morto. Então, você sabe o seguinte, conversaram, nessas eleições, eu conversei com alguns políticos, né, e a hora que a gente, falando algumas coisas, que eu mostrei algumas coisas da plataforma, o pessoal queria utilizar para mostrar o que o governo atual estava fazendo de errado e como que eles poderiam melhorar a saúde. As conversas não evoluíram. Mas, para falar a verdade para vocês, eu não me importaria de candidatos se utilizarem dessa plataforma para mostrar o que está acontecendo. Porque, assim, qual é o problema da gente mostrar uma forma de enxergar melhor alguns pontos de problema na saúde pública e entender, né, de uma maneira clara quais são possibilidades de melhora? Se é um candidato ou outro que está indo atrás para buscar esse tipo de tecnologia, para trazer para a população, eu vou com o cara que quer levar isso daí. Seja minha ou de outra empresa. Eu estou falando aqui a Tech Trials, porque eu tenho isso, mas se a gente está vendo uma outra tecnologia importante e tem um candidato querendo levar, vamos levar o que é importante para ser levado. Oh, brother, você está falando com um cara que está brigando com isso desde 2004, certo? Desde 2004 que eu brigo com essa história. E eu só vi um cara que realmente, por mais que ele tenha levado porrada agora, né, que foi o Serra, que tocou esse negócio para frente, certo? Botou mesmo para andar, botou a sério, melhorou para cacete, não foi brincadeira, tá certo? Outro cara que queria fazer a mesma coisa era Eduardo Jorge, tá certo? Que era o vice da Marina, tal, lá, também foi outro que... Mas, assim, é um aqui, outro acolá, entendeu? Assim, falta o que o Ari está cobrando. Falta gente cobrar. Falta a gente ir atrás, a gente cutucar. Mas gente, assim, pessoal, uma última rodada de pergunta e vamos embora, porque, né, afinal de contas, somos filhos de Deus e temos que jantar. Eu queria o contato do Douglas, se ele puder pôr aqui o contato do Não, Douglas. relaxe que você vai receber tudo, como toda vez. Isso a gente faz direitinho, vai, Ari. A gente manda as coisinhas para todo mundo. Esse é um dado estruturado ou não estruturado? Agora, o que eu estou achando estranho mesmo é o Celso ficar calado. De qualquer maneira, eu coloquei meu e-mail aí para vocês todos, estou à disposição de quem precisa. Bom, pessoal, alguém que vai lá, Celso, quer falar? Fale. Ligue o seu microfone e fale, brother. Se calado, você não vai. Com o microfone fechado, ninguém te ouve. Não, pô. Ele não ligou ainda. Não, peraí, deixa eu mandar um pedido para ele explicitamente. Então. Pergunta para ele o que ele acha desse programa deles aqui. Qual programa? Chama Global Burden Disease, que é da Universidade de Washington. Oh, meu Deus, espera.
Ô, Douglas, É só mandar o link. só um minutinho. Como é que chama o programa? Tem um programa lá dos Estados Unidos que chama Global Burden Disease. Bird Disease, que eles estão... O meu filho que está pesquisando esse assunto muito falou que eles pesquisaram tudo aqui no Brasil. Eles têm todos os nossos dados, inclusive, também. E é um pessoal de Washington. De onde é? Universidade de Washington. Universidade de Washington. Você, por acaso, conhece esse pessoal, não? Lá fora, eles já devem estar sabendo melhor da gente aqui do que... Enfim... O dado do DataSUS, ele é muito complexo. Eu tenho vários clientes de fora que estão usando nossa plataforma porque não conseguem realmente usar o dado e trabalhar o dado. É muito improvável que esse pessoal aí tenha a condição de fazer o que a gente está fazendo. Mas, né, como a gente não conhece tudo nesse mundo, vamos pesquisar. Dinheiro ajuda. Mas parabéns pelo que você está fazendo de qualquer jeito, parabéns. Precisamos de mais gente como você nesse país, pelo amor de Deus. Né? Parabéns. E outra coisa, eu tenho uma parte da plataforma que está aberta gratuitamente para qualquer um, que chama brasilhealthdata.com. Quem entrar lá, brasilhealthdata.com, tem dados abertos, estruturados, trazidos dinamicamente de um monte de doenças. Tudo aberto gratuito. Bota como é que chama o link aqui, o nome do site? Não. Vou colocar. Celso, vai falar ou vai se calar para sempre? Alô, é que a imagem sumiu aqui, eu não sei. Não, beleza. Agora estamos ouvindo. Como tudo, as pessoas têm que querer acreditar nas coisas, né? Quer dizer, a gente tem coisas maravilhosas na mão, só que o que vai acontecer é que quem tem interesse em acreditar, como a gente, acredita e tenta fazer alguma coisa. Agora, quem não tem interesse por qualquer motivo que seja, acaba dizendo que é falso, que não é isso, que não representa. Então, não adianta. Enquanto não houver um comprometimento com o que é verdadeiro do que não é verdadeiro, você mostra esses gráficos maravilhosos para alguém, que nem a gente que acredita no que deve ser feito de bom para a população, a gente quer que isso seja aplicado. Mas daí tem as pessoas que têm interesse que não quer que seja por qualquer motivo, importa o motivo. Daí fala que isso é falso. Então, assim, é maravilhoso saber que isso existe. Agora, é triste saber que, assim, tem gente interessada em dizer que a Terra não é redonda, sabe? Mais ou menos isso. Então, pronto. É isso. Enfim. Pessoal, sem entrar no político, né? Se alguém tem mais alguma pergunta, porque senão a gente não sai daqui hoje. Porque O Douglas falou, mas estava desligado o som dele. Agora ligou. Não, o que eu falei, rapidinho, para não entrar na política também, é que existem as agendas pessoais, né? Então, às vezes, você tem um produto que é legal, mas uma pessoa lá que está envolvida que poderia contratar o teu produto, tem um plano dentro daquele departamento que o teu produto vai meio que contra a agenda daquela pessoa. E aí, a coisa não anda. Bom, pessoal, em não tendo mais perguntas, vamos jantar, matar quem está nos matando. Obrigado, Luciano. Obrigado, Douglas. Obrigado, pessoal, todo mundo. Espero que todo mundo tenha curtido. E vocês vão receber não só o link para a gravação, mas os dados do Douglas, os dados do Luciano, a apresentação do Luciano. E vamos ver se a gente consegue fazer aos pouquinhos. Se é aquela história, Sônia, todo dia a gente fala para um, que fala para outro, que fala para outro, que fala para outro, e assim a gente vai construindo. É assim que a gente chega lá.
Tá bom? Pessoal, então, boa noite para todos, muito obrigado. E até a próxima. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Valeu, Ricardo, valeu.